Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente suas atitudes, seus limites, seus relacionamentos e principalmente a forma como as pessoas enxergam o seu valor. Muitas vezes, sem perceber, determinados comportamentos repetidos diariamente fazem com que outras pessoas passem a ignorar suas opiniões, diminuir sua presença ou até perder o respeito que antes existia. E o mais preocupante é que esses padrões psicológicos costumam acontecer de forma automática, sem que você perceba. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, vamos analisar o comportamento humano de uma maneira racional, observando os mecanismos psicológicos por trás das nossas escolhas, reações e conexões sociais. Neste vídeo, você vai entender por que algumas atitudes aparentemente simples podem fazer as pessoas começarem a te desvalorizar, quais comportamentos emocionais enfraquecem sua posição nos relacionamentos e como pequenas mudanças na forma como você reage podem transformar a maneira como você é percebido. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás dessas atitudes, porque muitas pessoas repetem comportamentos que prejudicam sua própria imagem e como sua mente cria hábitos emocionais que influenciam a forma como os outros respondem a você. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas tratam você, mas quais sinais o seu próprio comportamento está transmitindo sem você perceber. A maioria das pessoas acredita que perder valor aos olhos dos outros acontece por grandes erros ou acontecimentos marcantes. Mas, na realidade, muitas vezes são pequenos padrões diários. Tentar agradar todo mundo, aceitar tudo em silêncio, buscar constantemente aprovação ou não demonstrar limites claros. A mente humana interpreta esses sinais e cria percepções sobre segurança, confiança e respeito. Durante este vídeo, vamos explorar a psicologia por trás desses comportamentos e revelar como funciona esse processo invisível que influencia suas relações pessoais, profissionais e sociais. Você descobrirá quais atitudes podem estar diminuindo sua importância aos olhos das pessoas e como desenvolver uma postura emocionalmente mais forte, consciente e equilibrada. Porque entender a própria mente é o primeiro passo para mudar a forma como você se posiciona no mundo. E muitas vezes, aquilo que você acredita ser apenas uma característica da sua personalidade pode ser, na verdade, um padrão psicológico que está afetando silenciosamente seus relacionamentos e a maneira como as pessoas enxergam você. Você já teve a sensação de que, mesmo tentando ser uma pessoa boa, disponível e compreensiva, algumas pessoas começaram a te tratar com menos consideração? Talvez você tenha percebido que suas opiniões passaram a ser menos ouvidas, que seus esforços parecem ser ignorados ou até que algumas pessoas começaram a ultrapassar limites que antes respeitavam. E o mais estranho é que, muitas vezes, você não fez nada para merecer isso. Você apenas continuou sendo você. Mas existe um padrão de comportamento que muitas pessoas repetem sem perceber e que pode mudar completamente a forma como são vistas pelos outros. Pequenas atitudes do dia a dia, como tentar agradar todo mundo, evitar conflitos a qualquer custo ou sempre colocar as necessidades dos outros acima das próprias, podem enviar sinais que nossa própria mente não percebe, mas que as outras pessoas interpretam. E antes que você pense que isso significa se tornar uma pessoa fria ou distante, é importante entender que a questão não é parar de se importar. A questão é perceber quando a vontade de ser aceito começa a fazer você abandonar seus próprios limites. Muitas pessoas confundem gentileza com estar sempre disponível, confundem empatia com aceitar qualquer comportamento e confundem evitar problemas com manter uma relação saudável. O cérebro humano busca conexão e pertencimento. Desde muito cedo, aprendemos que ser aceito pelo grupo traz segurança. Por isso, algumas pessoas desenvolvem o hábito de se adaptar constantemente ao ambiente, mudando opiniões, escondendo incômodos e tentando provar o próprio valor. O problema é que, com o tempo, esse comportamento pode criar uma imagem diferente daquela que você gostaria de transmitir. A parte mais difícil é que esse processo geralmente acontece aos poucos. Não é uma grande atitude que muda tudo de uma hora para outra. São pequenos momentos, quando você aceita algo que incomodou, quando deixa de expressar o que pensa para não decepcionar alguém, quando sente medo de dizer não. E, sem perceber, você começa a ensinar as pessoas como elas podem tratar você. Mas por que algumas pessoas conseguem manter respeito mesmo sendo gentis, enquanto outras acabam sendo deixadas de lado mesmo fazendo de tudo pelos outros?
A resposta está em alguns padrões psicológicos que acontecem dentro da nossa mente e influenciam diretamente a maneira como nos posicionamos nas relações. E entender esses padrões é o primeiro passo para perceber o que pode estar acontecendo silenciosamente na sua própria vida. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o problema não está apenas no que elas fazem, mas na mensagem silenciosa que esse comportamento transmite para quem está ao redor. A mente humana interpreta sinais o tempo todo. Antes mesmo de alguém ouvir uma explicação ou entender suas intenções, ela observa padrões. Como você reage quando é contrariado, como você se posiciona diante de uma situação desconfortável e até o quanto você respeita as próprias necessidades. Um dos mecanismos mais comuns acontece quando uma pessoa começa a buscar constantemente aprovação. No início, parece algo positivo. Ela tenta ser educada, ajuda quando pode, evita discussões e faz o possível para manter todos satisfeitos. Só que o cérebro pode transformar esse comportamento em um hábito automático. Aos poucos, a pessoa deixa de agir baseada no que realmente pensa e começa a agir baseada no medo de como será vista. E é justamente aí que surge uma contradição. Quanto mais alguém tenta garantir que será valorizado, mais pode acabar transmitindo insegurança. Não porque ser gentil seja errado, mas porque existe uma diferença entre escolher fazer algo e sentir que precisa fazer algo para ser aceito. Imagine uma pessoa no trabalho que sempre aceita tarefas extras, mesmo estando sobrecarregada. Ela pensa, se eu ajudar mais, vão perceber meu esforço. Mas depois de um tempo, aquilo que era visto como uma atitude positiva começa a ser interpretado como disponibilidade permanente. As pessoas se acostumam com aquele padrão e passam a esperar que ela continue fazendo o mesmo. Esse processo também aparece nos relacionamentos. É quando alguém responde imediatamente todas as mensagens por medo de parecer desinteressado, quando pede desculpas mesmo sem ter errado apenas para evitar tensão, ou quando explica demais suas escolhas tentando convencer os outros de que merece compreensão. A intenção é criar proximidade, mas o efeito pode ser exatamente o contrário. O cérebro busca segurança e muitas vezes ele cria estratégias para evitar rejeição. O problema é que algumas dessas estratégias, criadas para proteger você, acabam revelando justamente aquilo que você tenta esconder. Medo de perder a aprovação, dificuldade em estabelecer limites e necessidade de validação externa. E existe um detalhe ainda mais profundo. As pessoas ao nosso redor costumam responder não apenas ao que falamos, mas ao padrão que demonstramos repetidamente. Quando esse padrão muda, a forma como somos tratados também pode mudar. A questão é entender quais comportamentos estão reforçando uma imagem que talvez não represente quem você realmente é. E é por isso que algumas pessoas parecem ser respeitadas naturalmente em qualquer ambiente, enquanto outras sentem que precisam provar o próprio valor o tempo inteiro. A diferença nem sempre está na inteligência, na aparência ou até mesmo na personalidade. Muitas vezes está nos sinais emocionais e comportamentais que uma pessoa transmite sem perceber. Um exemplo simples acontece em uma conversa entre amigos. Existe aquela pessoa que sempre muda de opinião para concordar com o grupo, mesmo quando pensa diferente. No começo, isso pode parecer apenas uma tentativa de manter a harmonia. Mas, com o tempo, algumas pessoas podem começar a enxergar essa atitude como falta de posicionamento. Não porque ela não tenha valor, mas porque ela está constantemente escondendo partes de si para evitar qualquer tipo de rejeição. Esse processo acontece de forma silenciosa. A pessoa continua sendo gentil, continua ajudando, continua tentando fazer o melhor, mas internamente começa a sentir uma sensação difícil de explicar. Por que parece que ninguém leva minha opinião tão a sério? Por que eu faço tanto pelos outros e ainda assim sinto que não sou valorizado? A resposta está em um padrão psicológico muito comum. Quando alguém sempre coloca o conforto dos outros acima do próprio, o cérebro das pessoas ao redor começa a se adaptar àquela dinâmica. Aquilo que antes era uma demonstração de generosidade pode passar a ser visto como algo garantido. E tudo aquilo que parece garantido tende a receber menos atenção. Isso não significa que as pessoas são ruins ou que deixam de valorizar você de propósito. A mente humana funciona muito baseada em padrões. Nós aprendemos como tratar alguém observando aquilo que essa pessoa permite, demonstra e repete ao longo do tempo. Esse comportamento também afeta a presença social. Uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites pode entrar em um ambiente já pensando em como será aceita, em vez de simplesmente estar presente. Ela observa demais as reações dos outros, mede cada palavra e acaba perdendo espontaneidade. E quando alguém está constantemente preocupado em ser aprovado, deixa de transmitir segurança.
O mais curioso é que muitas pessoas acreditam que precisam falar mais, explicar mais ou fazer mais para recuperar respeito. Mas, em muitos casos, o caminho está justamente em perceber quais atitudes estão enfraquecendo a própria posição sem que elas percebam. Porque o respeito nas relações não nasce apenas daquilo que entregamos aos outros. Ele também nasce da forma como mostramos que reconhecemos nosso próprio valor. E quando essa percepção muda internamente, alguns comportamentos antigos começam a revelar algo que estava escondido há muito tempo. Seu cérebro não reage apenas ao momento presente. Muitas vezes, ele reage também às experiências que ensinaram você a agir de determinada maneira no passado. Por trás de muitos comportamentos que parecem apenas o jeito da pessoa ser, existe uma história de aprendizados emocionais que foram construídos ao longo da vida e que continuam influenciando escolhas, relacionamentos e atitudes no presente. Uma pessoa que hoje sente uma necessidade constante de agradar, por exemplo, talvez não tenha desenvolvido esse comportamento por acaso. Em algum momento da vida, ela pode ter aprendido que receber aceitação estava ligado a ser útil, evitar problemas ou não incomodar ninguém. Talvez tenha crescido acreditando que demonstrar necessidades próprias poderia gerar críticas, conflitos ou afastamento. Então, aos poucos, sua mente encontrou uma estratégia. Se eu fizer tudo certo, se eu for compreensivo, se eu não criar problemas, vou continuar sendo aceito. O problema é que estratégias criadas para proteger a pessoa em uma fase da vida podem continuar funcionando mesmo quando aquela realidade já mudou. O cérebro gosta do que é conhecido. Mesmo que um comportamento cause sofrimento, ele pode parecer seguro simplesmente porque é familiar. É por isso que algumas pessoas repetem os mesmos padrões em diferentes relações. Mudam os amigos, mudam os parceiros, mudam os ambientes, mas a sensação continua parecida. Elas continuam se explicando demais, tentando conquistar aprovação, aceitando situações desconfortáveis ou sentindo culpa quando precisam colocar limites. Isso acontece porque a mente cria atalhos baseados em experiências emocionais anteriores. Se alguém aprendeu que ser rejeitado era algo doloroso, pode começar a interpretar pequenos sinais como ameaças. Uma resposta mais fria de alguém, uma crítica no trabalho ou uma mudança de comportamento em um relacionamento podem ativar antigos medos. Mas existe algo importante. Perceber esse padrão não significa culpar o passado ou acreditar que tudo está determinado por experiências antigas. Significa entender que muitos comportamentos automáticos podem ser observados e transformados quando deixam de agir no piloto automático. A verdadeira mudança começa quando a pessoa consegue olhar para suas próprias reações e perguntar: eu estou fazendo isso porque realmente escolhi ou porque estou tentando evitar uma sensação que conheço muito tempo? E essa pergunta revela algo profundo sobre a forma como construímos nossa identidade. Porque, muitas vezes, aquilo que acreditamos ser nossa personalidade é apenas um conjunto de respostas emocionais que aprendemos para lidar com o mundo. E quando entendemos isso, começamos a enxergar que existe uma diferença entre quem fomos ensinados a ser e quem realmente podemos escolher nos tornar. No momento em que você começa a observar esses padrões, em vez de apenas reagir automaticamente, algo dentro da sua forma de enxergar a si mesmo começa a mudar. Não porque você se transforma em outra pessoa de um dia para o outro, mas porque finalmente passa a perceber comportamentos que antes aconteciam no piloto automático. Muitas pessoas passam anos acreditando que precisam mudar quem são para serem respeitadas. Pensam que precisam falar mais alto, ser mais duras ou deixar de demonstrar sentimentos. Mas a verdadeira mudança não acontece quando você abandona sua essência. Ela acontece quando você aprende a diferenciar aquilo que faz parte da sua personalidade daquilo que nasceu apenas como uma tentativa de ser aceito. Ser uma pessoa gentil não é um problema. Demonstrar preocupação com os outros não é uma fraqueza. O ponto de transformação está em entender quando uma atitude deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade emocional. Existe uma grande diferença entre ajudar alguém porque você quer e ajudar alguém porque sente medo de ser rejeitado se não fizer isso. Quando você começa a perceber essa diferença, sua relação com as pessoas muda naturalmente. Você passa a responder de uma maneira mais consciente, começa a escolher melhor onde coloca sua energia e deixa de carregar o peso de tentar controlar a opinião de todos ao seu redor. Isso também muda a forma como você interpreta determinadas situações. Uma pessoa que antes via qualquer discordância como uma ameaça pode começar a enxergar uma conversa difícil apenas como uma parte normal de qualquer relação. Alguém que antes sentia culpa ao dizer não pode entender que estabelecer limites não significa deixar de amar ou respeitar alguém. A mente humana aprende através da repetição.
Da mesma forma que certos comportamentos foram construídos ao longo do tempo, novos padrões também podem ser desenvolvidos com consciência e prática. Não é sobre criar uma versão artificial de você mesmo, mas sobre recuperar uma parte sua que talvez tenha sido deixada de lado enquanto você tentava se encaixar. E talvez a pergunta mais importante seja: quantas vezes você deixou de expressar o que realmente pensava apenas para evitar uma reação negativa? Quantas vezes você aceitou algo que incomodava apenas porque parecia mais fácil manter a aprovação das pessoas? Perceber isso não muda apenas a maneira como os outros enxergam você. Muda principalmente a maneira como você passa a enxergar o próprio valor. Porque quando uma pessoa entende seus próprios padrões emocionais, ela deixa de viver tentando convencer o mundo de que merece respeito e começa a agir como alguém que já reconhece esse valor dentro de si. Existe algo que muitas pessoas passam anos tentando entender. Por que determinados padrões continuam se repetindo, mesmo quando elas sabem que precisam mudar? Por que algumas emoções parecem surgir do nada? Por que certos medos, inseguranças e comportamentos continuam influenciando decisões, relacionamentos e a forma como enxergam a própria vida? Se você sente que existe uma parte da sua mente que ainda não compreende completamente, existe um material criado para ajudar você nessa jornada de autoconhecimento profundo. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia reúne conhecimentos da psicoterapia, psicanálise e filosofia em uma abordagem prática, acessível e voltada para quem deseja compreender melhor seus pensamentos, emoções e comportamentos. Você vai encontrar reflexões baseadas em conceitos fundamentais de Carl Jung, como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com ideias de Freud, Lacan, Winnicott e princípios do taoísmo. Tudo organizado para transformar conceitos profundos em ferramentas de reflexão aplicáveis à vida real. Esse não é apenas um conteúdo para consumir e esquecer. É um espaço de entendimento emocional, onde você pode começar a enxergar padrões que antes pareciam confusos, compreender melhor suas reações e desenvolver uma relação mais consciente consigo mesmo. Muitas mudanças começam quando conseguimos nomear aquilo que sentimos e entender o motivo por trás dos nossos comportamentos. O autoconhecimento não elimina todos os desafios da vida, mas muda completamente a forma como você lida com eles. Se você sente que chegou o momento de compreender melhor sua própria mente e iniciar uma jornada de crescimento pessoal, o link do Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está disponível no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais essa compreensão sobre como nossa mente influencia nossas escolhas, relações e a maneira como construímos nossa própria história. No fim, talvez a parte mais difícil sobre entender a mente humana seja perceber que muitas das batalhas que enfrentamos acontecem em lugares que ninguém consegue enxergar. Não são apenas as palavras que dizemos ou as atitudes que mostramos ao mundo, mas também os pensamentos silenciosos, os medos escondidos e os padrões que repetimos sem perceber. Muitas vezes, uma pessoa passa anos tentando entender por que determinadas situações continuam acontecendo em sua vida. Porque algumas relações seguem o mesmo caminho, porque certas emoções aparecem novamente ou porque algumas atitudes parecem surgir automaticamente, mesmo quando existe uma vontade diferente por dentro. A verdade é que a mente humana é construída por experiências, memórias e interpretações que acumulamos ao longo do tempo. Cada reação, cada escolha e cada comportamento carrega uma história que nem sempre está evidente na superfície. E talvez seja justamente isso que torna o autoconhecimento uma jornada tão profunda. Não se trata apenas de descobrir quem somos, mas também de perceber quais partes de nós foram construídas para sobreviver, se adaptar e encontrar um lugar no mundo. Porque, muitas vezes, aquilo que parece uma fraqueza pode ser apenas uma resposta que um dia fez sentido. Aquilo que parece um defeito pode ser apenas um padrão que nunca foi realmente compreendido. Quando começamos a enxergar a mente dessa forma, algumas perguntas deixam de ser sobre culpa e passam a ser sobre compreensão. Não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre o que existe por trás daquilo que fazemos. E talvez a maior descoberta esteja justamente nesse ponto. A nossa mente está contando uma história o tempo inteiro. Uma história formada por experiências, emoções e escolhas. E quanto mais entendemos essa narrativa interna, mais conseguimos perceber os caminhos que construíram quem somos hoje. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você e que existe uma vontade real de compreender melhor a própria mente e os seus comportamentos. Se essa reflexão trouxe algum novo entendimento, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, emoções e comportamento humano.
Também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade de pessoas que buscam entender melhor seus pensamentos, sentimentos e relações. Quero saber de você. Se você ficou até o final, comente aqui embaixo a palavra consciência. Esse será o sinal de que você acompanhou essa reflexão até o fim e está buscando enxergar seus próprios padrões com mais clareza. E não saia agora. Assista ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele continua essa conversa e pode revelar outros aspectos da sua mente e do seu comportamento que talvez você nunca tenha percebido. Além disso, confira nossa playlist de psicologia e comportamento humano, onde você encontrará uma sequência completa de conteúdos para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre emoções, relacionamentos e a forma como a mente influencia a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.